Todo ponto de vista parte de um ponto. E o ponto de partida de hoje é: a fé e a obediência nos faz mais que vencedores. Olá, amigos, olá, amigas, olá, irmãos, olá, irmãs. Hoje, a nossa reflexão terá como base o texto bíblico que se encontra em Gênesis, capítulo 22, versículo 3, que diz: Levantando-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. A fé deve ser uma das qualidades que distingue os servos do Senhor e separa os que crê dos que não crê. Existe entre o povo de Deus, entretanto, bastante confusão acerca desse tema. Para muitos, a fé não é mais do que um desejo de que as coisas saiam bem. É a esperança de que as circunstâncias se resolvam favoravelmente e que as dificuldades não nos afetem muito. Na igreja, escutamos com certa frequência a exortação sobre a necessidade de fazer as coisas com mais fé, o que revela uma convicção de que a fé tem relação com manifestar maior entusiasmo pelo trabalho da igreja. O texto de hoje nos dá uma clara ideia de que a fé é algo completamente diferente. As instruções de Deus para Abraão oferecer em sacrifício seu único filho, Isaque, encontraram o patriarca no centro do que poderia ser uma profunda crise pessoal. A noite posterior a estas instruções deve ter sido de interminável agonia, enquanto Abraão lutava com as reações naturais para um pedido tão grande. Como poderia esse tão grande Deus pedir-lhes o filho que tantos anos ele havia esperado e que foi o próprio Senhor que o prometera? Contudo, Abraão não permitiu que suas emoções fossem fator decisivo no seu comportamento. Entendia que o servo de Deus é chamado à obediência, mesmo quando não entende o que o Senhor está fazendo, nem o porquê das circunstâncias nas quais se encontra. É, antes de tudo, nas palavras do apóstolo Paulo, um servo da obediência. Note a abundância de verbo, de ação no texto bíblico de hoje. Se levantou, preparou, tomou, cortou, saiu e foi. Sem levar em conta a intensidade da sua agonia, o pai da fé, Abraão, começou bem cedo com os preparativos necessários para fazer o que Deus lhe havia mandado, mostrando dessa forma o que é a essência da fé. A fé é uma convicção profunda na fidelidade de Deus, que conduz de modo inconfundível à ação. É a certeza de que, não importa quão contraditórias e difíceis sejam as circunstâncias, Deus não se verá limitado no seu propósito de cumprir sua palavra. Neste caso, segundo o autor da carta aos Hebreus, Abraão cria que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recobrou. Mas, nos dias atuais, vemos o nosso povo constantemente rodeado de crises e tempos difíceis.
Se o mundo espera que o cristão viva pela fé, não devemos vacilar e sim viver na prática da fé e na firme confiança na bondade de Deus, evidenciada em ações concretas que não perdem tempo em dúvidas, vacilações nem argumentações. Que a nossa vida como cristãos possa ser caracterizada pela abundância de ações baseada na fé. Vamos pensar um pouco? Com que frequência você se sente profundamente incomodado pela palavra de Deus? Quais reações às ordens de Deus que o desafiam à obediência cega produzem em você? O que você pode fazer para que em sua vida haja mais ação pela fé do que hesitação? Nesse tempo de espera, façamos como Abraão, que amava o seu filho Isaque, mas não abandonou a fidelidade e a obediência a Deus. E possamos não apenas ter fé, mas declarar para o mundo que não nos envergonhamos do Evangelho de Jesus Cristo, porque é poder para a salvação de todo aquele que crê, visto que a justiça de Deus se revela nesse Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Que Deus te abençoe. Mesmo sem entender, mesmo sem entender, eu confio em ti. Mesmo sem entender, eu sei que é o melhor pra mim. Mesmo sem entender. Vê se é assim com você também, ó. Deus, mesmo que eu não consiga entender e queira tudo do meu jeito, eu até choro e às vezes até chego a dizer: por que é que tem que ser tão difícil pra mim? Parece que é difícil só pra mim. E eu sei, teus pensamentos são mais altos que os meus. O teu caminho é melhor do que o meu. Tua visão vai além do que eu vejo. O Senhor sabe exatamente o que é melhor pra mim. E mesmo que eu não entenda o teu caminho, eu confio. E Deus, porque sou tão pequenino assim, vou ficar quietinho aqui no seu colo, esperando o tempo certo de tudo, porque eu sei que vais cuidar de mim e o seu melhor está por vir. Quem crê? Eu sei que é o melhor pra mim, mesmo sem entender, mesmo sem entender, mesmo sem entender, eu confio em ti. Mesmo sem entender, eu sei que é o melhor pra mim, mesmo sem entender.